Nos anos 1940, o cinema em Santa Rosa chegou pelas mãos do saudoso Agostinho Frainer. Em 1978, chegou em Santa Rosa um empreendedor dessa área chamado Roberto Levi, hoje de saudosa memória, e que deu continuidade a um dos principais pontos de diversão, de lazer daqueles anos 40, 50, 60, 70, 80, até hoje o cinema está aí. E pelo empreendimento de Roberto Levi. Vilma Terezinha Levi, nós conversamos com ela agora. Lembra o tempo? Consegue lembrar como é que Santa Rosa conseguiu atrair Roberto Levi? Família que desde da metade da década de 1950 empreendia, né? No cinema, o Cine Globo, em Três Passos. O que atraiu o saudoso Roberto Levi para Santa Rosa, dona Vilma? Como você sabe, o Roberto sempre foi um apaixonado pelo cinema, então ele soube que Santa Rosa teria um prédio que estava à venda ou para alugar, que era do seu falecido Frainer. Então eles entraram em negociação e, através de alguns amigos que o Roberto tinha aqui, conhecidos também do pai dele, o meu finado sogro em memória, o seu Alberto Abraão Levi, eles conseguiram alugar esse cinema, o Cine Odeon. Mas o que eles queriam era expandir a cultura, o cinema em várias cidades, né? Então, ele achava, ou também, na época, o que contou mais ponto foi o público. Santa Rosa era uma cidade maior, né, com mais culta, né? Então, o cinema não podia morrer aqui. E o prédio em si era bonito, próprio de cinema. Eles vieram para cá e ele veio para cá e se encantou na história. E tudo deu certo. E ficou aqui trabalhando, foi alugado por 10 anos. O Cine Odeon funcionava na esquina da Avenida Santa Cruz com a Rua Santo Ângelo, onde hoje tem um estabelecimento comercial. Depois da mesma empresa, foi o Roberto Levi pegou o Sideral de Cruzeiro ou ele já não existia mais? O que ocorre? Sim. Primeiro, ele alugou aqui o Odeon em Santa Rosa, né? Depois, só não sei quanto tempo passou, não lembro direito, ele pegou o Sideral também. Bom, ele administrava o Cine Globo de Três Passos, o Cine Globo, então, de Santa Rosa. Sim. Tinha mais algum outro cinema na região? Mas não, além de Cruzeiro, a Três Passos, né? Acendia a Três Passos, que é uma atriz. Não que eu lembre, não, acho que não tinha mais. Ele tinha Tenente Portela também, mas acho que lá logo fechou. Ele ia no início algumas vezes para lá, eu não sei se conseguiu dar continuidade. Dona Vilma Terezinha Levi, esposa do saudoso Roberto Levi, como era fazer cinema em 1978? Se comparar aos dias de hoje, era uma verdadeira aventura. As pessoas tinham que amar muito a sétima arte, porque era difícil, gente. E apaixonante ao mesmo tempo. Por exemplo, vinham os cartazes mandados da companhia, né? Aí, em cima desses cartazes, vinha uma pequena resenha, onde o exibidor fazia a propaganda. Aí, esperava o filme chegar, vinha por transportadora ou ônibus, né? Às vezes acontecia do filme se perder no metade do caminho, parava lá em outra cidade, era o seu Roberto correndo atrás, arrancando os cabelos atrás dos filmes. E também o sistema era a carvão, eu não sei bem te explicar como, mas tinha uma peça que colocava um carvão, né?
E ele era ativado para que refletisse lá no espelho, saísse a imagem, né? E hoje é uma lâmpada, bem simples. E essa sala que funcionava com o carvão, ela aquecia muito a peça. E lá dentro sempre tinha duas pessoas de plantão que ajudavam quando acontecia algum problema, ou terminava o carvão, se o filme era muito comprido, lá tinha que correr o cara, botar outro carvão, e saía uma fumacinha lá nos altos. Por isso que tem o chaminé lá no nosso cinema em Três Passos, nós não tiramos a chaminé. Está lá em cima do teto para Lembrar esse contar a período. história, está lá bonitinho assim, ainda não foi tirado. E você está se referindo, se permite o Sim, tratamento de sim, você, sim. Vilma, está se referindo a 1978. Sim, em 78 ainda. Foi aí, nós aqui começamos ainda, o cinema que funcionou aqui até 88, era assim, a Pode carvão. dar detalhes aí sobre... Sim, olha, para dizer para vocês, essa aqui é uma, como é que eu vou dizer, onde passa o filme, um rolão, o Roberto chamava rolo. Aí nós temos aqui um pedaço do filme, que é um trailer, tá? Então, ele passava enrolado aqui, né? E isso rolava na máquina especial ali dentro, que era projetada depois a imagem no espelho. Tá, segura... Quando o filme parava, por que ele parava? Aí que tá, eu ia te falar isso. Olha, quando parava o filme, o pessoal lá dentro gritava, né? Toda aquela plateia era um tendel só. Principalmente na hora do beijo. Aí, porque era a censura, foi censurado aqui, pronto, cortaram a cena, né? Agora que estava bem bom aqui, pá, né? Apagou, cortaram a cena. Assim, arrebentava. O que acontecia? Muitas vezes, esses filmes de tanto rodar nas cidades maiores, porque um dos critérios era sempre, o filme quando era lançado passava na cidade maior, ou seja, capital, e aí ia. Conforme o número de habitantes, também levavam em conta a renda para poder mandar o filme. Aquela cidade lá não rende muito, fica lá para o fim, né? Era assim. E o Roberto tinha que chorar para conseguir, daí tinha uns gerentes de companhia que diziam, não, Santa Rosa é uma praça boa, pode mandar. Daí tu tinha uns camaradas lá, senão tu tinha que entrar na fila. E esses filmes de rodar, tinha gente que não tinha capricho de cuidar, arrebentava. Aí ele era revisado. Aí o Roberto pegava isso aqui, tem um outro troço lá, marcado, que onde ele passava o filme e em cima de uma luz, uma lâmpada bem forte, ele olhava essas partes aqui, ó. Daí ele tinha que emendar certinho, uma partezinha na outra. Isso eu via ele fazer, né? Algumas vezes eu estava lá no lado dele e ele lá assim em cima, ó, contando as pontinhas. Arrebentar a fita não era algo normal, comum, mas era... acontecia. Acontecia. Mas acontecia bastante. Sabe por quê? Era comum. Sim. Olha, volta e meia o Roberto ficava bravo, porque quando via assim, esse filme veio do cara lá com tudo arrebentado. Então, às vezes a pessoa não cuidava, caía, amassava, né? Ótimo. Vilma Terezinha Levi, você disse que naqueles finais dos anos 70, 1970, e na sequência, era difícil fazer o cinema, empreender como proprietário de cinema. Mas e o público? Que resposta dava o público? O que era o cinema na época? Nós estamos falando aí de quantos anos? Mais de 40 anos. Como o público se comportava? O que era o cinema como lazer? Como lazer. Olha, o público era um bom público, como eu te falei, que a praça sempre, o Roberto dizia, a praça era boa, né? Mas era um público também, assim, começou a se tornar exigente. Porque nessa época começou a entrar DVD, televisão, né? E isso foi diminuindo também o público. Mas a gente não dava para se queixar. Mas foi depois entrando a crise. Aí pegamos a crise. Chegou nos 80, 88 ali, olha, foi bem difícil. Aí foi uma crise quase geral. Aí a gente estava saindo no militarismo e toda uma situação política, né? E depois daí começou a mudar um pouco. Permite?
para se somar a esse cenário, na primeira metade da década de 1980, esta região e o estado do Rio Grande do Sul, a região sul do país, sofreu uma das maiores crises, tá, na agricultura, o que repercute naturalmente na cidade. Continue, Vilma. Sim, com certeza. Eu lembro bem dessa parte aí. E foi isso que aconteceu. Outra parte, então, aí a gente foi, como você mesmo disse, refletiu na cidade. O cinema sentiu isso, e muito. Ali nos 80, 88, tanto é que quando fomos para renovar o contrato, aí a gente já nem renovou mais, porque já também o preço era outro, aí o Roberto ficou com medo de dar um pulo a mais devido à situação e a mudança que tinha que ter, e daí ele deixou. Então a gente daí não assumiu mais o Você se cinema. lembra em que ano o Cine Globo encerrou as atividades, então, como locador do Cine Odeon? Em 1988. 1988. E o cinema... Ele cumpriu todo... E o cinema acabou em Santa Rosa, correto? Como acho que casa de espetáculo. Que eu lembre, sim. Não teve, porque o proprietário do prédio queria vender. Tanto é que ele... Não teve. A partir da saída do Roberto Levi, Santa Rosa ficou sem cinema. Eu acho que ficou sem um bom tempo, Vilma Terezinha Levi, muito obrigado por lembrar esse período, tá? Nós teremos, dentro desse projeto, uma atualização com o filho de Roberto Levi. Isso significa que este grupo Cine Globo está em 2021 convivendo com a sua terceira geração de uma empresa familiar. E a sucessão é o grande problema hoje de empresas familiares. Muito obrigado, dona Vilma. Estamos em 2021 e vamos continuar essa conversa sobre cinema. Esta família Levi continuou fazendo cinema em Santa Rosa, só que circunstancialmente, por teimosia, pelas dificuldades impostas. Em 1988, então, o Cine Globo fechou suas portas lá nas antigas dependências do Cine Odeon. Em 1993, no governo de Osmar Terra, o cinema voltou a Santa Rosa como Cinema Municipal, uma empresa de Porto Alegre. Ficou 2 anos. Em 1995, essa empresa se retirou do mercado e ficamos sem cinema até 2000. No ano 2000, novamente licitado, agora o Roberto Levi Filho vai explicar para nós com detalhe. O Roberto Levi Filho, que é neto do Alberto Abraão Levi e da dona Amália, e filho do Roberto Levi e da Vilma Levi. Então, terceira geração do Cine Globo. Essa relação de vocês com Santa Rosa, como começou? Bom, a minha começou em 2000, né? Com essa vinda juntamente com o pai, né? Aliás, desculpe, essa nova relação. A nova relação de 2015? Não, de 2000. Então, 2000, o Roberto Levi, né? Eu acompanhei ele, porque que nem ele com o meu avô. Ele nasceu dentro do cinema e não se largavam, né? E eu, mesma coisa, nasci dentro do cinema e a gente sempre andava junto, né? Aí no ano 2000 surgiu a possibilidade de voltar ao cinema em Santa Rosa, né? E aí foi aberta uma licitação. E aí eu vim com o Opala do pai junto, lá de Três Passos, e ele concorreu à licitação e acabou ganhando, né? E ficou operando até 2005. Aí de 2005 até 2014, o foco foi somente lá em Três Passos, né? E eu também, nessa época, fui estudar, fui fazer faculdade, né? E aí em 2011, quando eu retornei para Três Passos, aí eu falei para o pai, olha, eu nunca imaginei que eu teria interesse em continuar com a história e continuar na administração, assim. Se tu me dá a direção da empresa, eu vou fazer de tudo para a gente reerguer e mudar. Visto que a película de filme, essa aqui, a 35mm, já estava decretado o fim. E o pai já andava abatido, né?
nesses últimos anos, assim, 2011, 12, assim, ele andava abatido porque para ele não tinha outra solução. O cinema era, desde os anos 50, era a película de filme. Ele que montava a película, ele que exibia, ele que montava no projetor, operava, né? Tanto que eu digo para todo mundo que era a segunda mulher dele, né? Se não a primeira, que cuidava mais do projetor do que a dona Vilma. Mas ele achava que um ciclo estava terminando ou que o cinema como empresa estava acabando? A empresa ela estava numa situação assim à beira da falência em 2011, assim. Então, para poder continuar com as atividades, o investimento era milionário. E naquela época a gente não tinha esses recursos. E aí, na parte dele, visto que o 35mm ia acabar e os cinemas, se os cinemas não iriam realizar esse investimento, iriam fechar as portas. Vários cinemas do Brasil fechou as portas em 2015, 2014, quando não tinha mais filmes 35mm. Hoje, de 2016 zerou. 2016 para cá não tinha mais nenhum. O cinema que não tinha se adaptado, não tinha feito um investimento milionário, porque é muito caro ter um cinema hoje, o equipamento, o projetor, o sistema, a tela é diferente, o sistema de som é diferente. Uma coisa que a gente diz, eu entrei na era digital, né? Eu sou a era digital do cinema e o Roberto Levi, meu pai, foi a era analógica do cinema. Então o som, ele começou com um som que era uma caixa atrás da tela. Depois ele começou com o estéreo. A evolução do cinema, ele pegou toda, do filme, tinha sessões de cinema em Três Passos, anos 50, que era com piano. Tinha um programa de rádio difusora, fazia lá nos domingos, o músico tocava um piano e o filme mudo. Aí depois veio o filme preto e branco, e depois, na mídia, era filme Technicolor, que era colorido. Então, hoje, a diferença para a gente atrair o público, hoje é o filme 3D, do 2D digital. 2021. 2021. E naquela época a evolução foi essa. Depois, filme mono, depois filme estéreo. Aí começou o cinema a ter o 2.1. Aí depois o cinema foi para 5.1, né? Então, hoje, a gente está, em 2015, a gente a gente retornou para Santa Rosa, né? Daí sobre a minha administração, né? Voltando em 2011, quando eu retornei a Três Passos, eu falei para o pai, ó, me dá a direção, então, da empresa que eu vou fazer de tudo para tocar ficha, né? E aí foi o que não era fácil o seu Roberto, eu conhecia ele, né? Pessoalmente, grande figura. Eu não sei passar filme no 35mm, ele ensinou meu irmão só. A minha irmã também não sabia, né? Grande figura. Saudoso teu pai. O Roberto Levi Filho faleceu em que ano? O meu pai, Roberto Levi, ele... Aliás, desculpe, o Roberto Levi. Ele faleceu em dezembro de 2018. Bem, você disse que de 2000 a 2005 o Cine Globo operou aqui. O pai... E voltaram em 2015. Nós não tivemos um vácuo de cinema de 10 anos? Não de tiver. 5 a 15. De 2006 a 2014, outras pessoas operaram o cinema aqui no Cine Municipal. O municipal. Em 2015 foi aberta uma nova licitação. O secretário da época, o Anderson Farias, ele me contactou e falou, Levi, estou sabendo que tu está investindo em Três Passos, o novo sistema de projeção que está vindo, digital e tal. Vocês não querem pegar Santa Rosa de novo aqui? Vir investir, vai abrir uma licitação. Aí eu falei pro pai, olha, ó, será? E aí tinha cinema só em Três Passos, né? Meu pai falou, olha, mano, a praça, eles chamavam assim, a praça é boa, mas não é fácil dividir o cinema com o centro cívico, né? Por causa da agenda, porque tem vários eventos, palestras, né? E eu, na época, tinha 25 anos. Eu falei pro pai, deixa, tô novo, deixa eu me estressar um pouco. Aí permite, isso vale uma colocação. O Centro Cívico, ele era a casa de espetáculo para palestras, para formaturas, para, enfim, uma série de eventos, shows, concursos de dança estudantil.
e cinema. Isso dificultou para vocês? Até quando aí? Sim, esse foi um motivo que o pai desistiu em 2005. Porque, assim, ó, muita gente não sabe como é trazer um filme para o cinema, né? Primeiro de tudo, nós, exibidores, não somos donos do cinema, porque 50% da participação hoje se define assim. 50% do que entra no cinema vai para os estúdios. Então, os estúdios, eles nos criam uma regra. Você quer esse filme, você vai ter que exibir tantas sessões por dia por tantas semanas. Aí, olha, eu só tenho sábado e domingo aqui em Santa Rosa. Não, então deixa, não entra agora, não vai pagar conta pro estúdio. E é por isso que era um dos motivos que atrasava os filmes. 2 motivos que atrasavam os filmes. Primeiro era a película. É muito caro fazer um rolo desse aqui. Esse aqui é um trailer, né? Então chega a ser quilômetros, né? Isso aqui é uma parte de um filme. Um filme tem 8 partes dessa. Às vezes o Titanic tinha 12 partes dessa. Então era muito caro ter a película, né? Então primeiro ia para as capitais, que nem a minha mãe falou, e depois ia para o interior. Então isso era um motivo. O segundo motivo era essas questões contratuais. E na época era pagamento. 5 mil, 2 mil, 1.000, sabe? Então era muito caro. E por isso que muitos cinemas fecharam. Nos anos 90 nós tínhamos 1.000 salas no Brasil. Com a digitalização dos cinemas, o que aconteceu que eu estava falando antes? Muitos cinemas iam fechar as portas. Então, graças ao incentivo do governo, da Ancine, o BNDES, nós, empresas que já existiam, né, a gente recebeu um auxílio, que a conta está sendo paga até hoje, né? Então, tipo, não foi, ganhou dinheiro, não. A gente fez um empréstimo e apostando no nosso empreendedorismo e na confiança do nosso trabalho e que vai dar certo, né? E graças a Deus deu certo, né? E Bem, o pai também na época assim, não falou, não, mano, é muito dinheiro, não vai se pagar. E eu falei, vai dar certo. E no fim deu certo. Roberto Levi Filho, nós estamos em 2021, em plena pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. O cinema foi uma das áreas mais afetadas porque foi proibido de funcionar. Durante quanto tempo? Cara, 15 meses. 15 meses. Imagina qualquer empresa não funcionando em um mês. Você ousaria fazer uma estimativa do que será o cinema no futuro, pós-Covid? Com a concorrência hoje que tem de streaming, quer dizer, todo mundo tem cinema em casa. Cinema não, tem filme em casa. Convenhamos, cinema é cinema, não é verdade? Cinema. Filme é filme. A primeira frase tem que ser dita é que todo mundo pode guardar essa frase, esse momento. O cinema nunca vai morrer. O cinema nunca vai morrer. Pela experiência que ele te proporciona, que é única, pela arrecadação dos estúdios, que ela é única, nenhuma plataforma streaming vai conseguir arrecadar bilhões em uma semana. Então, o streaming veio para acabar, o DVD veio para acabar, que nem minha mãe falou, a internet veio para acabar, o VHS veio para acabar. Isso é coisa da mídia. O cinema não vai acabar. Senão nós não estaria aqui mais de 70 anos numa história de cinema, na terceira geração. 2015, quando entrou a era da digitalização, e a gente veio para Santa Rosa com essa nova proposta, a Maristane viu, foi lá também fazer entrevistas, nós colocava 700 pessoas. A era digital é o 2D, 3D. Os filmes digitais com maior qualidade, Ultra HD, som 7.1, e hoje a última tecnologia é Atmos, que ele te imerge muito mais dentro de uma sala, com 50 canais de som. E o cinema ele só vai se aprimorar para te dar uma experiência única e uma arrecadação maior para os estúdios e para eles pagar esses investimentos deles. Um exemplo agora, o novo Avatar vai vir com a proposta de óculos, o 3D hoje usa óculos, né? O Avatar 2 vai vir com a proposta de não ter óculos. Roberto Levi Filho, tu asseguraria então, simplificando o conceito, quem entrar uma vez no cinema, sempre volta. Sempre volta. Tudo vem a somar, o streaming, ele veio a somar. Pessoas que na pandemia, que não olhavam filme, que não olhavam série, hoje são apaixonados. Hoje não consegue ficar sem um filme. E a pessoa que entrar no cinema, toda vez que a gente agora retornou, depois de 15 meses, a emoção é única. Tu entrar na sala, ligar o som,
daquela proporção, daquela imagem, daquele tamanho, e tu te arrepia. Ele te dá a emoção que tu sente, a alegria, o êxtase, é só o cinema. Hoje a única sala de cinema aqui nesta micro e macro região é Santa Rosa. O público é regional, né? Muito, muito regional, muito, muito. 3 de Maio, Horizontina, Santo Cristo, às vezes tem sessões que tem mais público da região do que Santa Rosa. Em 2021, com as dificuldades impostas pela pandemia, só que agora voltando o cinema a funcionar, como dizia o saudoso Roberto Levi, Santa Rosa continua sendo uma praça boa? Santa Rosa, inclusive ontem, dia 3 de junho, nós tivemos, depois de 15 meses, nosso melhor faturamento. Não só Santa Rosa, mas como todos os cinemas no Brasil todo, mostrou que o cinema não vai acabar, mostrou que o cinema tem potencial, mostrou que o público quer sair, que o público não vai ficar em casa, que as pessoas são sociáveis, e Santa Rosa mostrou ontem. Nós temos uma capacidade, né? Nós estamos operando dentro do decreto, né? Com uma capacidade de 40%, só que em Santa Rosa o cinema é muito grande, é um dos maiores do Brasil. A gente fez um investimento aqui, a Cine Globo, ela preza pela qualidade, ela preza pela cidade. A gente fez um investimento num prédio público para a população usufruir disso. A gente trocou as poltronas, juntamente com a prefeitura, foi feita a reforma da elétrica, a parte do teto, todo o centro cívico, né? Uhum. Tem mais reforma vindo por aí, né? E isso Santa Rosa Continua sendo uma praça boa. continua sendo uma praça boa. Muito obrigado, Roberto Levi Filho. Ele se referiu a decreto. Santa Rosa, neste momento, neste junho de 2021, está vivendo sob decreto de calamidade pública desde março do ano passado, em função da pandemia, só para justificar o decreto. Falamos então sobre cinema.